Boa tarde, tudo Boa bem? tarde. Tudo ok? Eu gostaria de saber qual é o seu nome, idade e cidade onde você vive. O meu nome é Tácita, eu tenho 31 anos de idade e eu moro em São Paulo, na capital. Quando você decidiu cursar psicologia e por quê? Eu não me lembro exatamente quando eu decidi, mas eu me lembro que quando eu comecei o ensino médio, com 15 anos de idade, eu já sabia que eu queria fazer psicologia. Uma coisa que minha mãe me fala é que desde criança eu sempre fui muito curiosa e tinha muito interesse em comportamento humano e não humano também. Então, ela vivia dizendo que eu queria saber o que passava pela cabeça das pessoas e de outros seres. Então, provavelmente, acho que foi uma das motivações aí para eu fazer psicologia, conseguir entender melhor as pessoas. Você encontrou como mulher ah, empecilhos no mercado de trabalho? Por- Sim, na verdade, às vezes é um pouco difícil de discriminar, porque eu sou uma mulher negra, e sou autista também, né? Apesar do autismo não ser visível assim imediatamente, eu sou uma mulher negra e as pessoas fazem essa leitura imediatamente. Então, muitas vezes eu fico em dúvida se é a raça ou se é o gênero ou se são os dois que acabam se tornando barreiras, né? Por conta do preconceito. Entende? Quando você foi diagnosticada? Fui diagnosticada ano passado, aos 30 anos de idade. Tem esse problema, né, do diagnóstico tardio em mulheres, muito ruim. Exato. Por que você foi diagnosticada tão tarde? Você acha que tem relação com gênero? Sim, com gênero e com a raça, novamente, Sim. porque, bom, então eu sempre fui pobre, então acho que tem essa questão de classe também, porque tem poucos profissionais que estão habilitados para fazer diagnóstico, especialmente sabendo sobre as diferenças que aparecem em mulheres autistas, né, em termos de comportamentos, aí de sinais, e eu passei a minha vida assim, quando eu fui fazer o curso de psicologia, eu desconfiei, porque eu estudei sobre autismo, eu trabalhei como AT, eu fiz estágio, né, eu fiz várias atividades aí com crianças autistas e eu comecei a me identificar muito com as pessoas que eram autistas, mas na época eu falei, mas né, são algumas características e a gente tem essa tendência também de quando está aprendendo sobre diagnósticos, a gente parece que começa a ver aquilo em todos os lugares, né? Então eu desconfiei, mas eu falei, não, talvez não, até porque capacitismo, na verdade, né? Porque como eu tinha essa habilidade de fazer curso de psicologia, eu conseguia apresentar seminário, eu fazia iniciação científica, então eu tinha essa crença de que a minha comunicação era muito boa, né? Mas basicamente assim, eu conseguia falar, né? Mas se comunicar é muito mais do que isso, e aí isso acabou dificultando um pouco, mas assim, durante toda a minha vida, quando aconteceu o diagnóstico de fato, a minha mãe também ficou um pouco, assim, fez muito sentido, obviamente, mas a minha mãe ficou muito surpresa, porque ela sempre me levou nas consultas, ela falou, nossa, nenhum médico nunca desconfiou, nunca falou nada, eu sempre fiz o acompanhamento com você, então a gente vê que falta muito treinamento, né, profissional. E quais foram os seus principais desafios quando você entrou no mercado de trabalho sendo mulher e autista? Olha, é um combo de coisas, porque né, tem a questão de gênero, aí a gente vive numa sociedade muito machista, apesar de eu ser da psicologia, em que espera-se já que sejam mulheres, porque nós compomos mais de 90% né, das profissionais de psicologia, a questão de gênero no ambiente em que eu fui trabalhar, ela não se tornava uma barreira, mas assim, se eu fosse trabalhar numa empresa, por exemplo, provavelmente isso seria um problema por conta da possibilidade de ter filhos e tal, e de acharem que a mulher tem que ser a única cuidadora, né, se tiver filhos ou família, alguma coisa nesse sentido. Então, as minhas dificuldades maiores, elas acabaram sendo, assim, muitas por conta do autismo, mesmo sem eu saber, porque eu fiz uma carreira acadêmica na universidade, e eu sempre tive muita dificuldade em termos do ambiente do laboratório, porque era muito barulho, pessoas conversando, e eu não conseguia trabalhar naquele ambiente. E eu tive muita sorte de ter um professor orientador que era super sensível e que não via nenhum problema em eu trabalhar em casa. Então eu ia para o laboratório só quando eu precisava, porque se eu precisasse trabalhar todos os dias no laboratório, eu não ia conseguir trabalhar por conta dos barulhos e de cheiros, então eu tenho muitas sensibilidades sensoriais.
e isso ia acabar atrapalhando bastante, né? Mas varia muito, né? Na questão de clínica, eu também sou psicóloga clínica, a questão racial às vezes acaba sendo uma barreira, porque existe racismo, então tem pessoas que, quando a gente conversa no telefone, a pessoa não sabe que eu sou negra e depois vê que eu sou negra e fica impactada como se fosse algum absurdo, assim. É realmente um combo aí de obstáculos. E atualmente, quais são as suas principais dificuldades? Atualmente, eu diria assim, por conta da pandemia, tem lados, entre aspas, positivos e negativos, porque eu estou trabalhando em casa, então é um lugar que eu me sinto bastante confortável, e essa parte acaba sendo boa, mas justamente por conta da pandemia mudou muito minha rotina, então isso também acabou trazendo bastante, né, tô com muitas estereotipias, né, muito essa questão da dificuldade com as mudanças, porque é um estado de caos, assim, que a gente está vivendo no país, né, e no mundo de maneira geral. Então, compromissos que são mudados as datas, né, cancelamentos, tudo isso tem impactado bastante, assim, e tem sido difícil, assim, acaba trazendo uma dificuldade de regular comportamento, no meu caso. Também você é ativista, né? E faz palestras sobre TEA, conscientização. Eu acho muito importante o seu trabalho. Sim, eu trabalho em várias frentes, na verdade, né? Eu trabalho numa frente de gênero e sexualidade voltada para a população, né, de lésbicas, bissexuais, gays, travestis, transexuais e outros. Já há bastante tempo, desde que eu estou na graduação, eu tenho uma linha de feminismo também, fui coautora, né, co-organizadora de um livro sobre feminismo na minha área. E também estou nessas questões raciais, tem um projeto, inclusive, sobre questões raciais na psicologia e também na questão do autismo. Então, são vários mini projetos aí, porque são muitas lutas. A próxima será dia 10, né? O seminário. Isso, é o Seminário do Autismo na Vida Adulta. Vou dar uma palestra falando um pouquinho sobre as dificuldades e como que o hiperfoco me ajudou no mercado de trabalho, assim, para eu poder ter uma carreira relativamente bem sucedida. Ah, eu vou assistir. Eu gostaria de saber quais conselhos você daria para uma mulher autista ou neurodiversa com deficiência que está pensando em cursar psicologia ou entrando no mercado de trabalho com todas as suas inseguranças. Ai, é sempre difícil dar um conselho geral para pessoas que são tão diversas, né? Porque mesmo a gente fazendo parte de alguns grupos, nós somos muito diferentes. Talvez uma coisa que eu falo para muitas pessoas, de maneira geral, pensando, acho que vou dar dois conselhos entre aspas diferentes, um pensando na universidade e outro pensando no mercado de trabalho. Na universidade, uma coisa que eu sempre falo para os alunos que eu tenho, né, palestrado é de trazer, assim, de, mesmo com todas as dificuldades, apontar as falhas que a gente percebe no nosso currículo, que são muitas, porque é um currículo que veio, né, importado da Europa, com teorias aí da Europa Ocidental, dos Estados Unidos, que não foram adaptadas para a nossa realidade, que não foram pensadas para pessoas pobres, né, não foram pensadas para a maioria da população, se a gente para pensar. Então, é importante que a gente aponte, porque como a universidade é uma bolha, as pessoas estão muito acostumadas a falarem para elas sobre a vida delas, e é um contingente muito pequeno da população. Então, a gente precisa, de fato, começar a trazer essas diferentes problemáticas e mostrar que o currículo de psicologia ele precisa ser reformulado, ele precisa de muitas modificações para acomodar a grande parte da população que está de fora. E aí mesmo com medo, né, com todo o respeito, de tentar apontar quando a gente percebe que o professor está sendo capacitista, por exemplo, né, qualquer tipo de preconceito que a gente consiga identificar, de tentar mostrar, olha, essa nomenclatura não é legal, né, tem essas pessoas que são ativistas, a gente tem esses documentos, a gente tem esses estudos mostrando que isso não é muito legal, né, será que a gente podia discutir esses trabalhos? Eu sei que tem essas relações de poder que isso pode dificultar, mas se houver essa possibilidade, eu acho que é muito importante tentar. É uma coisa que eu tenho feito também, né, conforme eu tenho tido mais voz aí na comunidade da psicologia que eu tenho atuado. E no mercado de trabalho, eu acho que é muito importante a gente conhecer os nossos direitos,
porque, infelizmente, né, nós não aprendemos sobre isso e tem uma série de direitos que nós temos, e mesmo com as nossas inseguranças e sabendo que a gente vive numa sociedade que tem diversos tipos de preconceitos, a gente precisa tentar se colocar, né? Nós somos seres humanos como qualquer outra pessoa e a nossa capacidade não, né, não devem assumir menos capacidade simplesmente porque nós somos pessoas com deficiência. E quando a gente consegue colocar isso para as pessoas, quando elas fazem algum comentário nesse sentido, né, e mostrar, olha, eu tenho esses direitos, eu preciso de um ambiente acomodado para as minhas necessidades, mesmo com os riscos que a gente tem, acho que tem essa possibilidade de a gente conseguir ter as condições que são necessárias de fato para a gente ser bem sucedido, né? Porque a sociedade não é organizada para a gente, ela nunca foi voltada para nós. Ótimos conselhos. Eu gostaria de saber se você quer divulgar seu Instagram, porque tem muito trabalho de conscientização lá. Tá. Divulgo sim. Meu Instagram é tacita.misael, T-A-H-C-I-T-A, Misael com Z. Depois, se vocês quiserem colocar escrito. Não é um Instagram profissional, assim, não. Eu trato mais ele como um Instagram pessoal, mas como é isso, como eu sou uma pessoa aí que tô nesses meios LGBTs, meios, né, de questões raciais, de feminismo, de autismo, eu acabo também fazendo essas postagens porque eu trabalho diretamente com esses temas ligados à diversidade, equidade e inclusão, eu ofereço consultoria sobre esses temas, então a minha vida e a minha prática profissional está em volta nisso, né? Então eu sempre acabo comentando algumas coisas que eu acho interessantes aí para pessoas que eu espero que também achem um conteúdo interessante. Isso é muito interessante. Pasta, eu gostaria de agradecer muito pela entrevista. Imagina, foi um prazer. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.